Olá, pessoal. Sou o professor Isaías, esse professor que trabalha com a filosofia e gosta de trabalhar com ela. Convido vocês a participarem dessa aula com intensidade e hoje nós vamos tratar de um assunto que até parece que ele não está ligado à filosofia, mas quando a gente começa a entender que a ética é uma área da filosofia, que investiga moral, que investiga, portanto, as condutas humanas, aí a gente vai entender que esse título que está aí, emprego, desemprego, subemprego no Brasil e no Acre, tem tudo a ver na contemporaneidade com as questões éticas. Portanto, não apenas pode, como deve ser tratado em filosofia. Então, para começar, a gente vai afirmar o seguinte: no Brasil, a taxa de desemprego registrou 5,8% no segundo trimestre de 2025, atingindo seu menor nível da série histórica. Agora, a gente precisa comemorar isso? Ainda não. Ainda é uma taxa de desemprego muito alta. Tudo bem, a gente está progredindo. Vamos torcer e lutar para que isso continue melhorando, mas esses indicadores ainda não são nada agradáveis para a situação de muitas pessoas que estão em situação de desemprego no Brasil. No Acre, a taxa de desocupação se manteve estável em 7,3%, ou seja, superior à taxa nacional, no segundo trimestre de 2025, com uma queda significativa em relação a períodos anteriores. Só que mesmo com essa queda, a gente está vendo aí o exagero do número ainda. Agora, quanto ao subemprego, trabalhos informais, trabalhadores informais, os dados mais recentes do IBGE apontam uma taxa de informalidade elevada no Acre, indicando a predominância de trabalhos sem carteira assinada e direitos trabalhistas. Então, isso aqui é altamente preocupante. A gente tem aí um percentual muito grande da população na informalidade. Não vai ter direito a férias, não vai ter direito à aposentadoria. Se tiver um acidente de trabalho, não vai poder contar com a previdência social, pelo menos de imediato. Então, isso é muito grave para a nossa situação aqui do Acre. Bom, agora, o que são os termos? Então vamos tratar aqui do que é emprego, desemprego e subemprego, porque é uma coisa que parece clara para todo mundo, mas pode ser que deixe a desejar para algumas pessoas. Então o que é emprego? Situação de trabalho formal, com carteira assinada e direitos garantidos. Então isso aqui é o que a gente deveria entender e aceitar como normal. Desemprego. Pessoas que procuram trabalho, mas não o encontram. Ou, muitas vezes, até desiste de procurar, porque já procurou tanto que desanimou. Então, acaba com esse desalento, deixando de buscar uma vaga no mercado de trabalho. Subemprego. O que é o subemprego? Então, pessoas que trabalham em empregos informais, sem carteira assinada e sem a proteção dos direitos. Inclusive, aqui a gente pode incluir os autônomos, aqueles que tomam a iniciativa de empreender alguma coisa, mas de pequeno, não muito elevada, mas de qualquer modo, alguma coisa que não lhe garante férias remuneradas e outros direitos trabalhistas. Então, o subemprego é uma coisa muito ruim. Bom, agora, situação geral no Brasil. Nós vamos falar do segundo trimestre de 2025. Então, primeira questão do emprego. A taxa de desocupação, ou seja, desemprego nacional, como já falei anteriormente, ficou aí em torno de 5,8%. Muito bom em comparação com períodos anteriores, mas nada para ser comemorado ainda. O número de pessoas desocupadas chegou a 6,3 milhões. Isso aqui há 5 ou 6 anos atrás.
Bom, o rendimento médio mensal real foi de R$ 3.477, né? Um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior. Porém, a gente sabe que isso aí reflete uma situação que a situação média é o ideal, mas a gente sabe que tem gente ganhando o salário mínimo que não chega a R$ 3.000, muito menos a R$ 3.400. Bom, então, uma segunda coisa que a gente precisa tratar é a questão do subemprego, ou subutilização, o desemprego, né? A taxa de desemprego da força de trabalho no Brasil alcançou 14,4% em anos anteriores. Eu estou falando aí de 5 ou 6 anos atrás. Essa taxa inclui pessoas que estão desempregadas, que trabalham menos horas do que gostariam de trabalhar. Então, é a subocupação por insuficiência de horas ou que desistiram de procurar emprego, que é a questão do desalento, a qual eu já me referi. Então, muitas vezes a gente até trabalha. A gente gostaria de poder, por exemplo, trabalhar 8 horas por dia para ter um salário mais avultado. Porém, a gente encontra meio período de trabalho. Aí o salário, logicamente, vai ficar inferior. Então, o desalento, ou seja, as pessoas que desistiram de procurar trabalho, somam 2,8 milhões de pessoas no Brasil. Quer dizer, isso aqui é muito alto, não é? É um índice muito alto. Agora, a questão da informalidade, aí em terceiro lugar. Em fevereiro de 2025, o número de trabalhadores informais superou 40 milhões no país. É muita coisa. Essa alta informalidade é reflexo da estrutura do mercado de trabalho e também dos desafios econômicos. E o governo tem buscado, principalmente nos últimos anos, 3, 4 anos, estratégias para combatê-la. Agora, é uma coisa que não vai modificar do dia para a noite, porque requer muita reflexão, requer investimento, requer colaboração, inclusive também da sociedade civil. Então, não pode ser uma questão apenas de governo ou apenas de Estado. É uma questão que diz respeito a todos os cidadãos. Bom, então, agora, nós vamos olhar um pouquinho a situação do Acre. Então, emprego, desemprego, subemprego no Acre agora. Então, a situação no Acre também a gente vai fazer referência ao segundo trimestre de 2025. Então, a questão do emprego. A taxa de desocupação no Acre apresentou uma queda, passando de 8,2% em 3 ou 4 anos aí atrás para 7,3%. É muita coisa, até se comparado com um parâmetro aí nacional. No entanto, o Estado permaneceu entre aqueles com maior índice de desemprego de longo prazo. Então, a situação do Acre, ela é ligeiramente mais precária do que a situação geral do Brasil. Bom, subemprego. Então, aqui é a subutilização e desemprego. O Estado não figura entre os menores indicadores de subutilização, sendo que estados da região Nordeste, como Piauí, Bahia e Sergipe, apresentam taxas acima de 25 no mesmo período, então, é uma situação um pouco pior do que a do Acre. Os dados exatos para o Acre no período não são especificados, mas a taxa de desemprego de longo prazo sugere um mercado de trabalho com vulnerabilidades. Tem sido frequente, e eu posso presenciar isso, a saída de pessoas do Estado à procura de emprego em outros estados. Nos últimos 3 anos tem sido muito frequente a saída de pessoas do Acre para o estado do Paraná
e o estado de Santa Catarina, à procura de emprego. Alguns deles eu tenho conhecimento de que já retornaram, porque tem até um pouco mais de facilidade de conseguir emprego por lá, mas fica um outro problema, a questão da moradia. Então, para habitar, precisa pagar, então não chega lá sem uma possibilidade de ter uma casa própria, por exemplo, então acaba que as dificuldades se tornam maiores ou pelo menos iguais às condições que tinha aqui, porque muitas vezes não tinha uma casa própria, mas pelo menos tinha a casa da família, de um parente próximo. Bom, informalidade. A informalidade no Acre é alta, com uma taxa de 46% da população ocupada. Olha aí, gente, quase a metade, isso não é brincadeira. Então, cerca de 23,5% da população trabalha por conta própria. Um indicador de empregos muito mais vulneráveis do que os empregos formais com carteira assinada e garantia dos direitos trabalhistas. Então, isso é preocupante. Para melhorar o emprego no Brasil e no Acre, o que precisa ser feito? Porque é muito bonito a gente fazer um blá, blá, blá colocando a situação, mas não apontar nenhum caminho. Então, vamos lá. No âmbito nacional, o que precisa? Investimento e política econômica. Eu acho que isso vale para o Acre também. Então, facilitar o acesso ao crédito, implementar políticas fiscais adequadas e incentivar o investimento privado em prol da geração de empregos. Então, ultimamente, a gente tem colocado em questão a jornada de trabalho, quantos dias da semana o trabalhador deve trabalhar. Segunda coisa, educação e qualificação. Investir em capacitação profissional para as demandas do mercado, especialmente com a transformação digital. Então, agora, muitas pessoas não estão qualificadas porque a questão digital ela vem avançando muito rapidamente. E, muitas vezes, a gente não consegue acompanhar esse ritmo. Num terceiro momento, a gente pode falar do apoio necessário ao trabalhador, que é o seguinte: melhorar o deslocamento, os serviços de suporte, como a intermediação de mão de obra, como a adequação do campo para a cidade, vice-versa, os equipamentos de segurança e outras coisas que, logicamente, vai depender de cada região e da oferta de trabalho que tem. E que eu não vou saber citar aqui, mas que cada região, a administração em cada região pode verificar essas necessidades, ampliando essas coisas que eu já citei aqui. Bom, no âmbito do Acre, então, primeira coisa, fortalecimento do setor privado. Implementar programas de incentivos fiscais e rever a carga tributária para as indústrias. Então, aqui, muitas vezes, para a instalação de uma indústria, tem algumas peculiaridades aqui na região que precisam ser levadas em conta para que um empresário possa colocar aqui o seu investimento. 2. Investimento em setores estratégicos. Focar em setores como agricultura, indústria, comércio, turismo, segurança pública, saúde e educação, que atrai investimentos, geram oportunidades de trabalho, portanto, geram emprego e, com isso, a possibilidade da gente viver melhor. Desenvolvimento de infraestrutura. Projetos de infraestrutura como a construção e ampliação de rodovias e pontes. Aqui na região norte como um todo, nós temos uma carência muito grande de rodovias e pontes. Isso aqui é fundamental no estado do Acre para o crescimento econômico e para facilitar o acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Emprego, desemprego agora na continuação aqui para o Acre. Foco na qualificação. Isso aqui acho que vale nacionalmente também, já foi dito. A formação de mão de obra qualificada é um ponto primordial para atender às demandas do mercado acreano, especialmente nos setores de construção, logística e manutenção.
compras governamentais. Programas que priorizem a compra de produtos de indústrias locais, como uniformes escolares, produtos gráficos, produtos agrícolas, que podem ser usados na merenda escolar, em restaurantes populares e por aí vai. Educação para o consumo regional. Então, aqui nós temos uma oferta de muitas coisas que a gente precisa consumir sem necessariamente estar buscando coisas de fora. Não sei nem se vale a pena citar tudo, mas vamos colocar aqui a mandioca, banana, o abacate, a castanha do Brasil, o açaí, o buriti, o apuruí, o araçaboi, que lá em parte do Acre também é chamado de urvalha, e outros produtos regionais que a gente deve valorizar, porque nós temos muitas vezes aquela cultura, graças a Deus a gente está abandonando isso, de valorizar aquilo que vem de fora e rejeitar aquilo que a gente produz. A gente tem que acabar com essa cultura de que aquilo que vem de fora é melhor e mais importante. Bom, então agora, no Brasil e no Acre, desemprego e subemprego interessam a diversos setores de maneiras distintas, então de maneira diversificada. Por exemplo, aos trabalhadores é interessante porque eles perdem renda e perdem dignidade. Então isso aqui tem a ver com a questão dos trabalhadores. Perder a dignidade, perder renda, perder o poder de compra, perder meios de sobrevivência, isso aqui interessa aos trabalhadores. Mas essa questão também interessa aos empregadores, que podem ter flexibilidade e fazer mais pressão salarial. Ou seja, tem muita gente para trabalhar e poucos postos de trabalho, eu posso contratar a mão de obra pelo preço mais barato, explorando cada vez mais o trabalhador. Interessa também ao Estado por afetar a arrecadação e gerar custos sociais, mas também podendo ser usado como moeda de controle da massa salarial e até como o negócio da compra de votos também, quando chega às épocas de eleições. Bom, ao sistema financeiro também interessa, ao sistema financeiro e econômico como um todo, influenciando a demanda e o consumo. Então, quanto mais gente empregada e ganhando dinheiro, mais dá para consumir. Então, isso aqui é uma coisa que é de vital importância, que tem total relação. Então, tudo isso é indicativo de desafios estruturais e da necessidade de políticas públicas eficazes. Mas, como eu sempre gosto de dizer, a questão não passa só pelo Estado e pelo governo, passa pelo conjunto da sociedade. Então, agora, depois dessa reflexão, a gente vai a algumas questões, uma que está mais diretamente relacionada à situação nacional e outra mais relacionada à questão do Acre. Então, a primeira atividade é a seguinte: no Brasil, a taxa de desemprego registrou 5,8% no segundo semestre de 2025, atingindo o menor nível salarial da história, em menor nível da série na história, no decorrer da história. Mesmo com essa redução, esse índice precisa ser reduzido. Lógico, né? Isso eu insisti no começo da aula. Então, considerando o cenário do mercado de trabalho brasileiro, qual fator explica o chamado desemprego estrutural? Ou seja, aquele desemprego que parece que não tem jeito, aquela coisa que não é um fato isolado. Bom, letra A. A ocorrência de crises econômicas e políticas que levam empresas a contratar custos e demitir trabalhadores, a cortar custos e demitir trabalhadores. Então, isso aqui pode ser uma coisa, mas não sei se é central. Letra B. A indolência como uma característica geral dos brasileiros em decorrência de suas origens. Então, porque o índio é preguiçoso, o negro é preguiçoso. Quer dizer, o negro construiu quase tudo no Brasil, então será que eu posso mesmo rotular o índio, o que toda hora está fazendo alguma coisa, de dia e de noite? Será que eu posso rotular essas pessoas de preguiçosas? Ou simplesmente essas pessoas não estão fazendo o que eu gosto que elas façam? Então, letra C, o aumento da informalidade e a flexibilização das leis trabalhistas que geram insegurança e reduzem a formalização de empresas. Então,
Quando a gente flexibiliza leis, a gente impede, reduz a questão formal, a gente impede realmente de acontecer a demanda de trabalho. Letra D, a menor procura por trabalho por parte das pessoas, levando à redução de taxas de desocupação. Então, as pessoas não estão procurando, nem querendo procurar trabalho, é isso mesmo? E letra E, a dificuldade de trabalhadores em se qualificar para as novas exigências do mercado, principalmente devido a inovações tecnológicas e automação de tarefas, ou seja, aquelas tarefas que a gente faz de forma automática. Será que diante de tanta conversa que a gente fez desde o início dessa aula, já dá para a gente ter clareza de qual a resposta correta a essa questão, a essa atividade? Vamos a ela. A letra E, dificuldade dos trabalhadores na questão da qualificação, o mercado que se torna cada vez mais exigente, e essa inovação tecnológica, a questão da automação, que faz com que as pessoas precisem ficar cada vez mais qualificadas para atender às necessidades do mercado. Então agora nós vamos para uma questão que está mais diretamente relacionada ao Acre. No Acre, a taxa de desocupação se manteve estável em 7,3% no segundo trimestre de 2025, com uma queda significativa em relação a períodos anteriores. Mas a oferta de emprego continua abaixo, aquém do necessário. Qual dos fatores a seguir é a principal causa do desemprego estrutural no estado do Acre? Vamos às alternativas, né? Então, agora, letra A. A diminuição da importância histórica do extrativismo vegetal, que de fato acontece, né? Como o ciclo da borracha e a pouca diversificação industrial, que também é evidente aqui no Acre. Então, é isso que contribui para esse desemprego estrutural. Letra B, a alta taxa de formalização do mercado de trabalho. Quer dizer, aqui se contrata muito com carteira assinada, o que torna a contratação mais burocrática para as empresas locais. Então, burocrático sempre é, mas será que aqui existe mesmo um alto grau de formalidade do trabalho ou é maior a informalidade? Letra C, o êxodo rural massivo, que sobrecarrega as áreas urbanas com uma população que não possui qualificação para os muitos postos de trabalho existentes na cidade. Então, será que tem muitos postos de trabalho na cidade mesmo? Realmente existe essa oferta? O êxodo rural, que foi muito frequente na década de 70 e de 80, ainda continua com a mesma acentuação, com o mesmo vigor, do mesmo jeito, crescente? Letra D. A grande quantidade de investimentos estrangeiros que privilegiam mão de obra de outros países em detrimento dos trabalhadores locais. Acho que isso aqui me parece completamente fora de eixo. É o que eu acho. Letra E. O número elevado de jovens sem experiência para atender à demanda do mercado de trabalho cada vez mais sofisticado. Então, isso aqui é um problema do Brasil, é um problema do Acre, mas eu estou perguntando se esse é o problema principal. Né? Então, vamos à resposta. Olha aí, a letra A. Então, a letra E é problema, a letra E é um problema, mas é o problema principal? Não, o problema principal é a diminuição da importância histórica do extrativismo vegetal, a gente não conseguiu substituí-lo por outra coisa, o ciclo da borracha, e a pouca diversificação da indústria. Então, aqui nós ainda temos poucas indústrias e, para falar a verdade, são pequenas indústrias, né? Bom, então, para concluir a nossa aula de hoje, digamos o seguinte: enquanto o mercado de trabalho brasileiro geral mostra sinais de recuperação, com queda no desemprego, desafios estruturais persistem, especialmente em relação à subutilização e informalidade. É necessário que a oferta de emprego seja ampliada para assegurar qualidade de vida com dignidade a todos.
No Acre, embora a taxa de desemprego tenha diminuído, a alta informalidade e o desemprego de longo prazo indicam a necessidade de políticas focadas na qualidade do emprego e na formalização do trabalho. E, finalmente, o incentivo ao setor privado e o apoio às micro e pequenas empresas devem ser uma estratégia do governo local para melhorar esses indicadores. Agradeço a atenção de todos vocês até aqui. Conto com vocês na próxima aula. Não deixe de visitar a plataforma para a retomada do conteúdo. Muito obrigado mesmo e até o próximo encontro.